Vamos continuar celebrando ao Senhor, cantando. O salmista, no Salmos de número 96, ele nos faz um convite e diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Para nós é um privilégio muito grande nos reunirmos num só propósito, num só nome, que é o de glorificar aquele que já é santo, aquele que já está glorificado, aquele que não depende de nós, muito pelo contrário, nós é que dependemos dele. E amado, celebre ao Senhor. Eu não canso de dizer isso, mas nós nascemos para isso. Se você crer dessa forma, aproveite a oportunidade que você tem aqui na terra, de mais uma vez, como igreja, de celebrar o nome de Jesus. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama, aleluia. Somos um povo clamando por Jesus, que venha seu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas se ouvirá. Preparai o caminho do Senhor. Como uma noiva, o seu noiva espera, ansiamos tua volta, ó Jesus. E o amigo do noivo sua voz levantará. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama no deserto, ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. Declarem mais uma vez: somos um povo para anunciar as boas novas de Cristo. Somos um povo clamando por Jesus, que venha teu reino sobre nós, e a voz dos seus profetas se ouvirá. Preparai o caminho do Senhor. Ansiamos tua volta, Senhor Jesus. Como uma noiva, o seu noiva espera, ansiamos tua volta, ó Jesus. E o amigo do noivo sua voz levantará. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama em Cabo Frio, ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá a voz que clama em Cabo Frio, ecoará. Todos os vales aterrai, todos os montes aplanai. Preparai o caminho do Senhor.
Aleluia. Cremos, Pai, na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que através da anunciação da Tua palavra, as nossas famílias serão alcançadas. Cremos, ó Deus, que através da intercessão, como acabamos de fazer na Operação André, Pai, as nossas famílias serão alcançadas por Ti. Deus, em nome de Jesus, visita agora. Tu és o Senhor do universo. Ó Deus, as pessoas não podem conter o Teu agir, Senhor. Ó Deus, usa-nos para que possamos nos achegar para anunciar a Tua palavra. Porque cremos, ó Deus, que as boas novas podem ser anunciadas através de cada um de nós. Preparai o caminho, 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 preparai o caminho do Senhor, do Senhor. Toda a cidade ouvirá. Sim, Senhor. Seja adorado, Cordeiro de Deus. Toque em nós, Pai. Sim, através da Tua palavra. Preparai o caminho do Senhor. Aleluia. O nome do Senhor é santo, e Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
todo joelho se dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há, Ó Deus, escute o nosso clamor nessa noite, em adoração ao teu nome. Mas a tua palavra jamais passará. todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Eu encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Jesus. Os momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh,
Eis-nos aqui, Senhor, rendido aos teus pés. Oh, 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 oh. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Isaías capítulo 64, verso 4. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus. Isaías 64, verso 4. Vamos ler todos juntos. Porque desde a antiguidade Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós queremos suplicar ao Senhor neste momento que o Senhor venha falar conosco agora por meio da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja viva, seja poderosa, seja capaz de tocar nossas vidas, de nos atrair a Ti, de nos confrontar e também nos trazer alento, nos trazer esperança, Pai. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, ministre aos nossos corações, para que entendamos a Tua vontade e o Teu querer sobre nossas vidas, para nossas vidas. É o que pedimos, Pai, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele faz parte de um contexto em que o reino de Judá tinha se degradado espiritualmente, se afastado de Deus, vivia numa situação de tragédia, de miséria, por causa da ação de Deus contra o pecado do povo. Isaías, então, no capítulo 63, a partir do verso 7, ele resolve interceder pelo povo. Ele resolve ir diante de Deus e suplicar as misericórdias de Deus para com o povo, para que aquela tragédia, aquela desgraça que se abateu sobre o povo por culpa do próprio povo, para que aquela tragédia fosse detida, para que a vida mudasse para aquele povo. E então Isaías faz essa oração quando ele chega no capítulo 64. Isaías, ele pinta um quadro extraordinário da grandeza, da majestade e do poder de Deus. No contexto desse texto, ele vai anelar uma ação de Deus poderosa, sobrenatural, para mudar a sorte, para mudar a história do povo. Isaías reconhece as ações poderosas e extraordinárias de Deus na história. Ele diz:
quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos. Descestes e os montes tremeram à tua presença. Isaías ele está se referindo à manifestação de Deus ali no Monte Sinai. Quando Deus desceu no Monte Sinai para mostrar a sua grandeza e o seu poder sobre o povo, para o povo, em que o Monte Sinai todo começou a pegar fogo, colunas de fumaça, labaredas de fogo subia a quilômetros de distância, de altura. O terreno todo tremia, o monte todo tremia. O povo ficou tão apavorado que falou que não queria conversar com Deus. Moisés mesmo disse que estava apavorado diante dessa manifestação tremenda, extraordinária de Deus. Isaías, então, ele sonha com essa ação de Deus novamente no meio do povo. E ele faz uma declaração surpreendente de Deus. E ele então afirma, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías diz que nunca se ouviu, nunca se viu, nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus como o Deus de Israel. Um Deus que fez coisas tão poderosas, tão tremendas, mas ele detalha que para ele o surpreendente, para Isaías o extraordinário, era que esse Deus tão extraordinário, tão poderoso, esse Deus trabalha para aquele que nele espera. Segundo Isaías, Deus trabalha, mas não para todo tipo de pessoa. Deus trabalha não para qualquer pessoa, mas ele vai dizer que Deus trabalha para um tipo especial de pessoa. Ele vai dizer que Deus trabalha para aquele que nele espera. Não é para qualquer um que Deus trabalha. Isaías fala, Deus trabalha para um tipo específico e exclusivo, para aquele que nele espera. Isaías quer dizer que Deus é um Deus trabalhador. Que Deus é um Deus trabalhador a serviço daqueles que esperam por Ele. Daqueles que esperam nele. É interessante que a definição de trabalhador é o seguinte: todo aquele que presta serviço de forma autônoma e esporádica a uma pessoa, física ou jurídica, devendo concretizar a execução de sua tarefa nos termos e prazos combinados, recebendo um pagamento. Então nós podemos afirmar que Deus, como trabalhador, presta serviço a uma pessoa. Ele presta serviço àquele que nele espera. Ele presta serviço. Isso é, ele dá expediente para quem espera nele. E o que nós queremos compartilhar então com a igreja é: Deus trabalha para quem espera por Ele. E há três coisas, há três pontos que nós podemos ver a partir disso. O primeiro ponto é: o que é esperar em Deus? Se Deus trabalha para quem espera nele, o que é esperar em Deus? Uma definição de esperar é ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Aguardar, ter esperança,
ter satisfação, acreditar, confiar. O que significa esperar no Senhor? Nas Escrituras, a palavra esperar significa ter esperança, aguardar e confiar. Mas para esperar em Deus, exige-se fé e coragem. É preciso ter fé e coragem para esperar em Deus. Esperar em Deus tem a ver com duas coisas: paciência e confiança. Por quê? Porque só espera com paciência quem está seguro das promessas de Deus. Só espera com paciência, só espera confiantemente aquele que está seguro das promessas de Deus, aquele que sabe quem é Deus, aquele que conhece Deus e sabe no que Ele é capaz de fazer e crê naquilo que Ele diz que faz. É preciso paciência e fé. A paciência há dois termos que são usados no hebraico para paciência. O primeiro termo é upamone, que traduzido significa resistência, firmeza e fortaleza em circunstâncias irreversíveis. Então, paciência é você ter firmeza, é ter resistência, é ter fortaleza em circunstâncias que são irreversíveis. Que não tem jeito. Que você olha e você vê, não tem jeito. E então você tem paciência para enfrentar aquilo. A segunda palavra é macrotomia. Macrotomia, que significa ter um espírito paciencioso, ou que não perde o ânimo. É o oposto do temperamento irritado, impaciente e que se frustra facilmente. Então, ter paciência é ter essa capacidade de ter paciência. Que não perde o ânimo, que não entrega os pontos, que não desiste facilmente. No primeiro problema, a pessoa chuta o balde e acabou, não vai dar mais. Mas para esperar no Senhor é também preciso ter confiança. O que significa confiança no Senhor? Confiança no Senhor é a disposição espiritual de entregar-se sem quaisquer reservas ou aos seus cuidados, sabendo que Ele fará tudo para que em nossa vida sua glória seja plenamente exaltada. Então você precisa, para esperar no Senhor, você precisa ter paciência. Você precisa aguentar as pontas, segurar o tranco. Você precisa não desistir, resistir. Mas você precisa também de confiar no Senhor. Você precisa ter essa disposição espiritual de se entregar totalmente a Ele. De se entregar sem reservas. De se entregar aos cuidados de Deus. Sabendo, tendo certeza que Ele fará tudo em nossas vidas para a sua glória. Para Ele ser exaltado em nossas vidas. Confiar em Deus é acreditar naquilo que Paulo diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você confia em Deus, você vai acreditar. Mesmo se o mundo cair na sua cabeça, você vai acreditar
que de tudo aquilo, Deus vai fazer o bem para a sua vida. Que Deus está no controle, que Deus está agindo ao seu favor. E que algo maravilhoso, algo extraordinário, algo de bom vai acontecer na sua vida. Porque você é de Deus. O segundo ponto que a gente vê é por que esperar em Deus? Por que esperar em Deus? O salmista diz, esperei confiantemente, algumas versões diz, esperei pacientemente pelo Senhor. Por que esperar em Deus? Nós esperamos em Deus porque podemos confiar nele. Nós esperamos em Deus porque Deus é digno de toda confiança. Eu posso confiar em Deus porque o que Ele promete, Ele cumpre. Eu posso confiar em Deus porque Ele tem poder suficiente para fazer o que Ele diz que quer ou que vai fazer nas nossas vidas. Salmo capítulo 9, verso 9 e 10 diz, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Isaías 30, verso 18 vai dizer, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os que nele esperam. Salmo 42, verso 5 diz, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Por que esperar em Deus? Porque eu devo esperar em Deus quando tudo na minha vida está dando errado, quando o mundo está caindo na minha cabeça, quando eu não vejo perspectiva nem esperança para nada, porque eu devo esperar em Deus. Primeiro, eu devo esperar em Deus porque Ele ouve as nossas orações e o nosso clamor. Miqueias capítulo 7, verso 7 diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Senhor, Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias diz, olha, a coisa está ruim, está tudo dando errado, mas eu vou olhar para o Senhor, eu vou esperar nele. Por que eu vou esperar? Porque Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai me ouvir. O Salmo 34, verso 6 diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Mas o Senhor não apenas ouviu, mas o Senhor agiu a favor. E Ele diz, e o livrou de todas as suas tribulações. Vale a pena esperar em Deus, porque Ele escuta, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. Vale a pena esperar em Deus, porque Ele nos fortalece. O Salmo 17, verso 23 e 24 diz, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vale a pena esperar em Deus,
Porque se você cair, se der errado, Ele vai agir, Ele vai intervir, Ele vai mudar. O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Isso é muito bonito. Isso é muito lindo. Mas quando dá errado, a gente é como um monte de geleia, que treme, treme, treme e desconfia de Deus. Desconfia que Deus ama, que Deus está do nosso lado. Porque devemos esperar em Deus. Em terceiro lugar, devemos esperar em Deus porque Ele nos sustenta e é o nosso socorro. Salmo 54, verso 4 diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E o Salmo 46, verso 1, que todos nós conhecemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Devemos esperar em Deus porque nós não passamos sozinhos. Porque qualquer problema que a gente tenha, uma coisa é certa: eu não estou sozinho. Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Porque Deus mora dentro de mim. E se eu sou lançado no fogo, Ele é lançado junto comigo. Deus não diz: olha, agora, bye bye, se vira, problema seu. Quando você sair daí, eu volto, tá? Ele está junto. Ele é socorro. Ele é ajudador. Ele é aquele que sustenta a nossa vida. E em terceiro e último lugar, terceiro ponto, qual o resultado desse esperar em Deus? Qual o resultado? O que acontece quando nós decidimos esperar em Deus? Quando eu decido, num ato de fé, acreditar que vale a pena esperar em Deus, vale a pena confiar nele, vale a pena deixar Ele agir na minha vida. Nós podemos ver esse resultado olhando para o Salmo 40, verso 1 e 2. O salmista ele vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O salmista não diz qual o problema, mas ele diz que o problema dele era comparado com alguém atolado num lamaçal, que não conseguia sair, que estava preso, que estava amarrado ali e cada vez se afundava mais. E ele vai dizer então: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O que a gente aprende com isso? Primeiro, a expressão poço de perdição tem como significado uma cova, um calabouço, uma cisterna, com um aspecto horrível de onde não se pode sair sem ajuda externa. Davi estava ali atolado, profundo, não tinha jeito de sair. Estava completamente preso. Só se alguém chegasse e de repente lançasse uma corda,
puxasse ele conseguiria sair. Ele não conseguia sair do problema que ele tinha por ele mesmo. Segundo, a expressão tremendal de lama tem como significado um lugar cheio de lama, um pântano, um lugar muito sujo. Ele estava atolado. O problema dele era muito terrível. Terrível, terrível. Ele não só estava preso, mas as circunstâncias que o prendiam era algo profundamente desesperançoso. Davi olhava em volta, ele não conseguia encontrar ou ver solução para o seu problema. Ele não sabia como sair sozinho e ele também não via solução nenhuma. Davi pensava, não tem jeito. Estou perdido e vou morrer nessa situação. A minha vida vai se desgraçar completamente. Não há esperança para mim. Terceiro, a expressão colocou os meus pés sobre uma rocha. Alude a um contraste. Aquele que estava lutando para escapar de uma cisterna lamacenta ou de um pântano barrento, é livrado por Deus, os seus pés são agora colocados sobre uma rocha. Pior coisa que tem, queridos, e para Davi aquilo era terrível, é que ele estava atolado no seu problema, ele via qual era a solução, mas ele não conseguia sair. Ele via uma pedra, um rochedo em que ele podia subir no rochedo para estar seguro, mas ele não tinha como fazer isso, não tinha força, não tinha condições, porque ele estava preso. Então ele vai dizer que quando ele estava preso naquela situação, literalmente sem saída, ele vai dizer que Deus foi ali, o pegou e o colocou sobre a rocha. Fica aí. Ele não conseguia fazer isso por si mesmo. Não havia esperança, não havia futuro, não havia nada para o salmista, a não ser a morte, a destruição, seja lá o que for. Mas ele vai dizer que Deus foi, o tirou e colocou sobre uma rocha. Quarto lugar, ele vai dizer a expressão, firmou os meus passos. Davi estava vacilante, trêmulo, inseguro, e Deus o fez andar de forma firme e segura. Mas como isso aconteceu? O salmista vai dizer, esperei confiantemente no Senhor. Ele teve que confiar que Deus ia agir. Ele vai dizer, ele se inclinou para mim. Deus olhou para a situação dele, olhou para o drama, olhou para a dificuldade, e Deus viu que ele não tinha como sair por ele mesmo. E o salmista vai dizer então, e ele ouviu minha oração. Aparentemente esse texto está invertido. Porque a primeira coisa que a gente faz é orar. Deveria fazer é orar. Mas o salmista diz que ele esperou pacientemente. Agora, outra coisa interessante no texto é que o salmista vai dizer, o seguinte. O salmista diz, e o texto diz bem claro, que ele teve que esperar confiantemente. O que isso significa? Que Deus se inclinou para ele, que ele orou a Deus, mas Deus não respondeu na hora. Levou um tempo para Deus tirá-lo
do tremendal. Por isso ele diz, eu esperei confiantemente no Senhor. Viver pela fé, entenda isso. Viver pela fé é esse espaço de tempo que tem quando eu clamo ao Senhor e Ele me responde. E Ele age resolvendo o meu problema. Porque responder, a Bíblia ensina que Ele responde na hora. Mas leva um tempo. Esse espaço de tempo, Abacuque, o autor de Hebreus, vai dizer, o meu justo viverá pela sua fé. O meu justo viverá pela sua fé. O que ele vai dizer? Que o meu justo, aquele que teme o Senhor, vive pela fé que ele tem em Deus. Então eu passo por um problema, entenda isso. Eu passo por um problema, eu estou passando por uma crise, eu não sei o que fazer, não vejo saída, não vejo possibilidades. Eu clamo ao Senhor, mas entenda, Deus não é mágico, Deus não é mandrake que tira coelho da cartola. E eu acho engraçado muita gente, o camarada leva 20 anos estragando sua vida, seu casamento. Leva 20 anos só fazendo desgraça, miséria na sua vida. Aí depois ele quer que Deus conserte em uma semana. Não, eu orei ao Senhor e vou chegar em casa. Não vai não, querido. Você vai chegar em casa, sua mulher vai estar de cara azeda para você ainda. Você ainda vai ter problema. Mas a gente acha que Deus é mágico. Deus não é mágico. Se você teve 20 anos criando problema na sua vida, talvez você vai levar 20 anos para esses problemas sejam resolvidos. Mas até que a resposta com a solução chegue para tirar você da lama, você precisa esperar confiantemente no Senhor. Você precisa viver pela fé. E você precisa acreditar que de forma que você não esteja vendo, que de forma misteriosa, Deus está agindo, intervindo, mudando as situações. Você precisa confiar que Deus está trabalhando a seu favor. E você precisa perseverar, ter paciência, confiar, acreditando que a coisa vai mudar, porque Deus diz que Ele faz isso. Por isso o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor. A questão é, vale a pena esperar em Deus? Será que vale a pena acreditar que Deus vai mudar e você viver com um marido que chega bêbado todo dia em casa? Vale a pena esperar em Deus, sabendo que o seu filho chega bêbado, drogado, em casa todo dia? Vale a pena esperar em Deus, sabendo que o seu casamento está por um fio? Vale a pena esperar em Deus? Abraão precisou esperar para ter Isaque pelo menos uns 25 anos, desde que saiu de Harã. Jacó precisou esperar 14 anos para ter a mulher que realmente amava. Moisés precisou esperar 40 anos no deserto até que pudesse servir o Senhor como libertador de Israel no Egito. Segundo a história, algumas informações históricas, a mãe de Agostinho precisou esperar 30 anos até que sua oração fosse respondida e seu filho saísse da vida de desgraça que ele tinha. Mônica orou durante 30 anos pela conversão do seu filho. Quantos anos você já orou pela conversão do seu pai, da sua mãe, pela mudança do seu filho, pela transformação do seu casamento? Quanto tempo você orou?
Quanto tempo? Você acha que você orou e esperou tanto quanto Abraão, Isaac? Você acha? A pergunta que podemos fazer é: você espera em Deus? O salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor. E quando o salmista decidiu esperar pelo Senhor, quando ele decidiu esperar em Deus, ele mesmo afirmou, ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O que ele está dizendo, querido e querida, é a mesma coisa que Isaías disse: Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você espera em Deus, Deus vai trabalhar por você, Deus vai agir por você, e Deus vai fazer algo acontecer por causa de você, se você decide esperar por Ele. Meu querido, minha querida, talvez você esteja passando por uma situação muito complicada, muito delicada, muito difícil no trabalho, difícil de suportar, e você espera que alguma coisa possa acontecer que mude tal situação. Talvez você esteja desempregado à espera de uma oportunidade de emprego e ela não chega. Talvez você esteja com um problema grave de saúde, ou uma pessoa com um problema grave na saúde na família, e a solução não chega. Talvez você esteja sozinha ou sozinho, querendo conhecer alguém para se casar e a camarada não aparece. Eu vejo muita gente casando errado porque não teve paciência de esperar e confiar no Senhor para mandar a pessoa certa. Aí o casamento vira um inferno. Talvez você esteja passando por sérios problemas conjugais, problema de relacionamentos, problema com seus filhos, e você não vê nada acontecer. Então eu volto a perguntar: você espera em Deus confiantemente? Você espera em Deus confiantemente? A mulher chega na igreja no momento de intercessão, de oração, e se derrama diante do Senhor, chora: Deus, salva a vida do meu marido, muda a vida do meu marido, transforma a vida dele. Aí sai da igreja toda: Deus vai mudar a vida do meu marido. Aí quando chega em casa, encontra ele caído no chão, bêbado. E ela vira: nem Deus dá jeito para esse desgraçado. Deus não dá jeito mesmo. Se nem você acredita, se nem você espera confiantemente no Senhor. O que o texto de Isaías diz? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vale a pena esperar. O texto diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você decide esperar, Deus vai trabalhar por você. O que Deus vai fazer? Não sei, mas eu sei uma coisa: que Ele vai fazer algo, que Ele vai agir, que Ele vai mudar a sua situação. O que significa que Deus trabalha para aquele que nele espera? O que isso significa? Primeira coisa, Deus quer trabalhar na sua vida se você deixar Ele trabalhar em você. 2 Crônicas 16, verso 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se o seu coração é totalmente de Deus, se você confia em Deus, Deus vai se mostrar forte, Deus vai mostrar o poder dele na sua vida, você vai experimentar o trabalho de Deus na sua vida. Mas se você decidir esperar,
Deus procura pessoas que confiam nele, que esperam nele, e ele quer mostrar o seu poder, a sua grandeza nessas pessoas. Segundo, Deus tem coisas incríveis e maravilhosas para você. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Paulo, ele pensou esse texto de Isaías. E ele coloca esse texto aqui. E o que Paulo está dizendo, Paulo não está falando de futuro, Paulo não está falando de céu, Paulo não está dizendo que quando você chegar no céu, você vai experimentar coisas tremendas, extraordinárias, maravilhosas na sua vida, você vai experimentar Deus. Paulo está falando o seguinte: olha, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nos revelou pelo Espírito. O que Paulo está dizendo é que Deus tem coisas extraordinárias para nossas vidas. Deus quer fazer coisas tremendas, poderosas, incríveis, extraordinárias, sobrenaturais naqueles que esperam por Ele. Deus quer revelar a você, Deus quer mostrar para você coisas tremendas. Coisas que ninguém imaginou. Essa é a oração de Isaías. Olha, Deus, assim como o Senhor fez lá no passado, eu quero que o Senhor faça hoje, quero que o Senhor faça essas coisas tremendas hoje, eu quero que o povo experimente essas coisas extraordinárias hoje, aqui e agora. E Paulo fala e diz a mesma coisa. Olha, meu querido, minha querida, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Ninguém nunca imaginou, nunca passou no coração, nunca passou na mente, ninguém nunca conseguiu considerar o que Deus tem preparado para você. As coisas que Deus quer fazer na sua vida. As coisas maravilhosas que Ele tem para você. Aqui. E Ele revela isso pelo Espírito dEle, pelo Espírito Santo que habita em nós. Você espera confiantemente no Senhor? Você confia no Senhor? Muita gente esperou no Senhor e alcançou respostas, vitórias, solução de problemas. E você? Talvez você esteja abatido, cansado, desanimado, sem esperança, não vendo solução ou direção. Talvez você esteja como o salmista, atolado na lama, vendo sua vida afundar. Mas eu queria nessa noite te desafiar a deixar Deus trabalhar para você. Quero te desafiar a você confiar em Deus, a esperar no Senhor. Como o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida, entrega o teu problema ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, pois Ele trabalha para aquele que nele espera. Querido e querida, imagina. Não sei que hora que você acorda. Talvez você acorde 6 horas da manhã. Aí quando você acorda, Deus vira: meu filho,
O que eu vou fazer hoje por você? Não é isso você que é patrão? Você chega para o seu empregado, para o seu secretário, né, Francisco? Deixa tudo para fazer isso. Faz isso. Deus quer que você chegue para ele, olha, Senhor, tá a listinha aqui, tá? Eu vou esperar. O salmista diz, de manhã eu ergo a minha voz ao Senhor e fico esperando. O salmista chegava diante do Senhor, todo dia pela manhã dizia, seu problema é esse, eu estou com problema com Saul, estou com problema com Absalão, estou com problema com Joabe, estou com problema disso, está na tua mão, estou esperando, estou tranquilo, vou trabalhar, porque eu sei que o Senhor trabalha por mim e resolve os meus problemas, porque os meus problemas não são meus, os meus problemas são teus. Mas eu preciso entregar a Deus. Deus trabalha para aquele que nele espera. E Deus resolve qualquer problema. Não há problema que Deus não possa resolver. Se Ele com uma palavra criou o universo, se Ele fez descer fogo dos céus, se Ele abriu o mar vermelho, se Ele andou sobre as águas, o seu problema, se você deixar Ele trabalhar, Ele resolve também. Mas não vai ser no estalar. Você precisa esperar confiantemente. E você vai ter solução para o seu problema. Se você descansar em Deus. Curve a sua cabeça.